Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para o mercado de café. A gente vai falar um pouquinho agora de café solúvel. Nós acompanhamos durante todo o ano de 2022, então, o desenvolvimento, a movimentação desse mercado teve bastante impacto por conta do conflito lá no leste europeu. A gente acompanhou também as ações de promoção de imagem da Abix para o consumo interno e agora a gente vai fechar esses números então de 2022 e entender qual que é a expectativa do setor para 2023. E para falar com a gente aqui agora, eu tô com o Aguinaldo de Lima, ele que é diretor de relações da Abix. Seja bem-vindo, Aguinaldo, mais uma vez. Obrigado, Virgínia. Obrigado por mais essa oportunidade. Aguinaldo, vamos lá então, né, fechar o assunto que nós falamos aqui durante todos os meses do ano passado junto com a ABIC, que vocês divulgaram então recentemente o relatório anual dos embarques, onde a gente teve queda no volume, mas recorde na receita, né, Aguinaldo? Pois é, 2022 nós esperávamos um ano de estabilidade, né? 2% a mais, 2% a menos do que 2021 era o que nós esperávamos. Aí veio a guerra pegando logo dois dos nossos principais clientes, né? A Rússia, que tradicionalmente é o segundo maior destino, e a Ucrânia, que é o sétimo destino, e que já vinha crescendo fortemente ano a ano, e representavam praticamente 13, mais de 13% das exportações brasileiras em 2021, quase 500 mil sacas de café equivalente. E isso foi um baque, porque se previu que nós poderíamos atingir um número muito forte, né, de queda, e que acabou sendo, de certa forma, compensado por outros países que acabaram aumentando um pouco a sua compra. Nós tivemos sucesso em alguns países, em outros a gente foi prejudicado pelos altos preços da matéria-prima, que se mantiveram ao longo de praticamente quase todo o ano mais caras, né, do que os países concorrentes que fornecem café para as indústrias mundiais. E foi um ano assim bastante complicado para o setor, né? Enfrentando problemas logísticos, enfrentando uma guerra com dois de seus principais clientes envolvidos e ainda tendo um preço de matéria-prima aqui no Brasil mais elevado que lá fora. Então isso acabou complicando e tendo, por força disso, uma queda acima de 9% no volume, mas apareceu aí com um faturamento recorde. Nós nunca tivemos um faturamento tão alto como foi dessa vez, lembrando que o café é o 13º produto de exportação do agronegócio brasileiro. Mas uma coisa, Virginia, a gente precisa lembrar: preço alto e faturamento alto não significa rentabilidade, né? Muito pelo contrário. Nós tivemos uma série de dificuldades que nós esperamos em 2023 não ter que passar. E, Aguinaldo, eu vou pedir para você repetir, por favor, o volume que a gente deixou de exportar por conta do problema lá no leste europeu. Quantas sacas? Uma Bom, média? fechando o ano, né, nós tivemos, fechando com o fechamento de 2022, nós deixamos de exportar, não foi só para esses países, no total foram perto de 400 mil sacas. Eu disse que os dois mercados representam, né, Uhum. representavam mais de 500 mil sacas, por isso da preocupação. Mas no final, nós não chegamos a perto de 400 mil sacas que nós perdemos de negócio com essa queda que nós tivemos de 9%. Isso em receita, quanto que daria, Aguinaldo? A gente tem esse número? Bom, se a gente, vamos colocar que é 9% do volume, então seriam, se foram 700 milhões, seriam 70 milhões de dólares, mais ou menos. Então a receita ela foi positiva, mas poderia ter sido ainda mais se a gente não tivesse esses impasses, é isso? Sim, sim, se nós não tivéssemos a guerra, era bem possível que mesmo com as dificuldades de matéria-prima e de logística, o Brasil batesse outro recorde de exportação. E Aguinaldo, para 2023, né? A gente já vai fazer aí um ano de guerra. Tem expectativa de retomada desses mercados? Como é que a gente entra em 2023 para o café solúvel quando a gente fala em mercado internacional? Bom, é complicado ainda, né? A gente está ainda com acomodações de impactos econômicos no mundo todo, de um país aqui, outro lá. A gente exporta para mais de 100 países, então você imagine a gama de diversidades de economias que podem gerar impactos negativos, né, nas suas importações. E mantemos ainda a preocupação dos custos da matéria-prima, né, do café. Sim. Está mais caro aqui no Brasil do que lá fora, porque é, precisa até esclarecer isso.
a indústria de solúvel não é contra preços altos de café, imagine, sem nenhum tipo de risco isso. O nosso grande problema é que se o preço aqui for mais alto que os nossos concorrentes, aí sim isso nos prejudica bastante, é o que vem acontecendo. Ainda existem problemas logísticos, existem, são menores do que em anos anteriores, e tem ainda as consequências da guerra. Então, é um ano ainda que é uma incógnita. Se nós tivermos o mesmo resultado que nós tivemos em 2022, eu acho que o setor pode se dar por satisfeito. E, Aguinaldo, a gente tem visto, pelo menos, os analistas têm falado muito numa resistência muito grande por parte do produtor em fazer essas vendas. Do lado da indústria, é isso mesmo que está acontecendo? O mercado está travado ainda por conta dessas questões de incerteza, tamanho de produção e tudo mais que ainda está no radar do mercado? Na verdade, a gente não está tendo tanta dificuldade em obter a matéria-prima. O nosso grande problema são os preços atuais, né? E esses preços eles acabam impactando na perda de alguns clientes que nós temos no exterior. Então, fica um pouco de um jogo de braço, no sentido de que o solúvel nunca faz uma venda no exterior sem ter a compra física ou travado isso em alguma bolsa de mercados futuros. Tem que ser extremamente tudo travado para que ela não incorra em prejuízos em função de oscilações de mercado. Então, para se fazer uma venda lá fora, e são vendas que são feitas com 6 a 1 ano, a 1 ano e meio de prazo para a entrega da mercadoria, são comercializações que precisam ser travadas. Só se vende se tiver comprado aqui internamente. Então, muitas vezes, as indústrias de solúvel não acabam não pagando o preço, muitas vezes, que o produtor quer, porque o cliente lá fora não aceita. Ele não aceitando, a gente não tem como fechar negócio. Então, essa resistência, essa queda de braço que existe, é uma coisa a contragosto do nosso setor, evidente que nós gostaríamos de estar pagando para os cafeicultores brasileiros aquilo que ele acha que é devido, né, ao seu trabalho, mas isso está literalmente atrelado ao mercado que nós temos no exterior. Aguinaldo, você já trouxe para a gente, então, os problemas, os desafios que nós tivemos, mas em relação aos destinos e às parcerias comerciais que ganharam destaque em 2022 e que a gente deve continuar acompanhando em 2023, você destacaria algum país? Bom, nós temos aí uma grande esperança na União Europeia, né? No conjunto de países, a União Europeia passa a ser o nosso segundo maior cliente, logo atrás dos Estados Unidos. Então, é um grande mercado. Porém, nós temos uma tarifa de 9%, nós somos tarifados em 9%. O Vietnã hoje é zero a tarifa, para você ter uma ideia, e vem aumentando o seu fornecimento de solúvel para a Europa. Nós temos esperança agora que com uma nova postura ambiental de comunicação, né, de proteção ao meio ambiente que o Brasil venha e dos compromissos, né, que venha a cumprir nos acordos internacionais, na participação dos acordos internacionais, nós tenhamos destravado o fechamento, né? O acordo está fechado, mas ele precisa ser colocado em prática. Ele sendo colocado em prática, Virgínia, essa tarifa de 9% ela cai gradativamente em 4 anos. E isso nos dá uma perspectiva de um crescimento de mais de 30%, né, no volume em 5 anos. Então, é necessário que os acordos comerciais, que esse governo venha a ter um cuidado com os acordos comerciais com mais países, e eu não vou falar aqui especificamente de um ou outro mercado, mas quanto mais acordos comerciais o país fizer, vai ser bom não só para o solúvel, mas para todos os produtos brasileiros de exportação, porque abre mercado, nós passamos a ser mais competitivos, e esse é o grande desafio. Nós temos 2 grandes desafios. São as tarifas cobradas pelos países relativas à importação do nosso solúvel e a reforma tributária. A reforma tributária também é outro fator de grande expectativa para o nosso setor, principalmente quando se trata de ICMS. Isso também, de certa forma, nos tira a capacidade de fluxo de caixa, a capacidade de competir melhor pelo peso, né, de um ICMS. Nós sabemos que a exportação não se tem impostos, mas o ICMS é um crédito cumulativo, principalmente para uma indústria que exporta 80% do seu volume, você não tem onde descarregar esses créditos. Eles acabam demorando para ser creditado e ainda são vendidos com deságio. Tudo isso traz prejuízo para o setor e acaba impactando em competitividade.
E, Aguinaldo, falando um pouquinho agora no mercado interno, a gente observou também, acompanhamos junto com a Bix as ações de promoção de margem para fomentar esse consumo e encerrou 2022, então, com alta nesse consumo no mercado interno. Como é que você avalia aí o trabalho que a Bix fez e o retorno que a gente teve, então, por parte do consumidor final? Bom, a gente está muito otimista, Virgínia, com o mercado interno. A nossa participação na Semana Internacional do Café, a procura que está havendo, os resultados que nós estamos percebendo, os espaços que estão crescendo nas gôndolas dos supermercados, isso demonstra que o consumidor está respondendo e nós, desde 2016, vem batendo recordes de volume. Esse ano, o ano que se fechou foi 1,4% de crescimento, abaixo dos anos anteriores, né? Porque em 21 nós crescemos 5,9% e a média entre todos os anos está acima de 3,6%, isso é muito bom. Isso demonstra que o solúvel está atingindo cada vez mais consumidores brasileiros. Se o nosso consumo de solúvel ele representa só 5% do volume total, no mundo todo, o solúvel é consumido por 28%, né, do consumo total de café, 28% é na forma de solúvel. Então, o Brasil, sendo 5%, tem muita possibilidade de crescimento e com as parcerias aí com as nossas associadas e com as grandes marcas, nós não temos dúvida de que cada vez mais o consumidor brasileiro vai descobrir o café solúvel em todas as suas nuances de qualidade, de aplicação, de versatilidade. E agora, com essa metodologia de análise sensorial que nós lançamos, conseguiremos, né, com isso, ter um diálogo, uma transmissão de conhecimento dos sabores do café solúvel para todos os profissionais da cadeia, baristas, e com isso atingir melhor os consumidores para que ele entenda aquilo que ele está comprando, qual é a aplicação daquele produto, qual é o tipo que ele mais gosta e poder optar pela diversidade de oferta que tem e comprar aquilo que ele mais gosta. Aguinaldo, então a Bix lançou essa nova metodologia lá na Semana Internacional do Café, a gente abordou durante esse processo todo. Qual que é o próximo passo, então? Colocá-la em prática? O que acontece agora em 2023? Bom, agora o desafio é treinar todos os profissionais das nossas associadas, das indústrias, de todas as indústrias de solúvel e das empresas das indústrias das grandes marcas. Esses profissionais precisam ser treinados porque são eles que farão a disseminação, né, do conhecimento e dessa metodologia para seus clientes lá fora. E a partir dessa lição de casa, aí sim, nós teremos a condição de lançar no mercado um programa que nós já estamos construindo, que é de um programa de selo de qualidade da Bix, que se pretende colocar nas embalagens de café, indicando qual é a categoria, quais são os principais atributos para que o consumidor saiba e entenda aquilo que ele está comprando. Mas é um plano, esse plano do selo vai ficar para 2024. Esse ano, o grande desafio é treinar os nossos profissionais das indústrias, né, na formação que nós estamos chamando de Ice Grader, que é um Instant Coffee Grader, que são os degustadores especializados em solúvel. E dali também os clientes dos nossos associados, tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil, também seus profissionais serem treinados. Então agora é uma lição de casa que nós temos que fazer em 2023. Aguinaldo, muito bem. Obrigada, viu, mais uma vez aí pela sua participação, disponibilidade. Já deixo portas abertas para vocês virem aqui contar para a gente as novidades da Bix. A gente segue junto em 2023, conte com a gente e um bom ano para você e para todo o seu time, Aguinaldo. Obrigado, Virgínia. Obrigado e obrigado pela grande parceria que vocês têm conosco. Obrigado. Portanto, então, esse foi o Aguinaldo de Lima, que falou com a gente aqui em nome da Abix, que trouxe para a gente o relatório final, o balanço final do que aconteceu para a indústria do café solúvel em 2022. A gente sabe que o Brasil é um importante fornecedor, principal fornecedor desse tipo de café também, e a gente precisava entender esse número final porque o conflito entre Rússia e Ucrânia pesou bastante nas exportações. A gente teve queda no volume, de acordo com o relatório da Bix, 9,1 a menos
9,1% a menos do que comparado a 2021, muito por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, que juntos aí correspondia por uma grande parcela desse mercado de café solúvel. Do lado positivo, o Agnaldo trouxe pra gente que a receita ela foi recorde nesse ano, com 600,7 milhões de dólares, mas o Agnaldo deixou muito claro que isso não significa faturamento significativo, por conta do alto custo na matéria-prima que a gente observou também ao longo de todo o ano de 2022. No consumo interno, a Bix trouxe que a proposta, os trabalhos que eles têm feito de promoção de imagem funcionou e o consumo interno teve avanço também em 2022. Esse é um trabalho que a Bix vai continuar fazendo aqui no Brasil durante 2023. Tem a nova metodologia da Bix que visa principalmente ensinar o consumidor dentro do Brasil como é que explicar de fato o que ele está tomando no café solúvel, ensinar as qualidades que tem esse mercado e mais uma vez o Brasil aí desponta então como pioneiro também na cadeia do café solúvel. Bom, a gente vai acompanhar então ao longo de 2023 as novidades para esse mercado, como é que fica o conflito entre Rússia e Ucrânia, os impactos que a guerra ainda traz para o mercado de café a nível global. A gente tem as novas regras de importação da União Europeia que também deve movimentar bastante esse setor nesse ano. Tem muita coisa para acontecer, o ano está só começando. Bom, eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta, é rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.